Olá, graça e paz da parte do Pai para nós. Muito bom estar com vocês novamente, né, e ver o amor de Deus, né? Quanto Ele tem sido abençoador em nossas vidas, né? Glória a Deus por isso, né? Mais um vídeo que Deus tem colocado em nosso coração para gravarmos aqui esta mensagem da parte do Pai para você. Minha esposa com a palavra. Também cumprimento vocês, né, com a graça e a paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso amado. E é sobre Ele que nós viemos falar aqui, né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele, né? Nosso Salvador maravilhoso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para você. Ao final desse vídeo, aproveite a oportunidade, compartilhe com alguém que possa estar precisando, de ouvir uma palavra de amor, de carinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Filhos Primogênitos. Então clique lá, ativa o sininho, dá um like. E esse vídeo, quando você faz isso, o YouTube entende que ele pode ser propagado para mais pessoas. E aí você está anunciando também o Evangelho, está sendo um abençoador, não é verdade, meu amor? Isso é Hoje, importante. muito, muito importante, que outras pessoas venham também a saber o quanto o papai ama eles, Essa verdade tão esclarecedora que fez com que o nosso espírito saltasse de alegria. Hoje Deus tem uma palavra forte e poderosa. E vou passar aqui para minha esposa, ela vai estar fazendo essa leitura, passando algumas coisas. E aqui no bate-papo, como eu falei semana passada, nós vamos aqui conversar um pouco sobre esse evangelho, as boas novas de Cristo. Amém? O tema que nós escolhemos hoje, né, é sobre estarmos perfeitos para a vinda de Cristo, né? Temos consciência de que essa vinda está muito próxima. E como nós vamos ser encontrados, não é? Como precisamos estar para esse momento. É sobre esses versículos que nós queremos falar, né? Como a urgência, né, que a gente percebe de tanta coisa, né? Temos visto aí fatos recentes, que nem a tragédia que tivemos em Petrópolis, né? Tantas Meu outras Deus. coisas pelo mundo, né? Uma iminência de uma guerra. Então, isso aí nós já estamos nas dores de parto, né? Então, e sabemos que vai culminar, né, no arrebatamento da igreja para poupar ela da ira, né? Primeiro do diabo que vai vir, em sequência a ira de Deus, né? Mas como nós sermos achados nesse momento? Esse é o nosso debate essa noite. Nós queremos passar para você. Às vezes é um assunto que traz preocupação, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos imperfeições, e vemos defeitos, fraquezas, e às vezes até tememos, né? Então, antes de eu conhecer a graça, né, o favor imerecido, eu tinha muito medo, né, desse momento, não me achava, né, preparada, achava que ainda faltava algo, e por conta disso eu desejava que a vinda do Senhor não acontecesse, né? Ou às vezes por ver familiares que próximos que eu queria ver juntamente conosco, né? E que às vezes a gente ficava na dúvida, será que vai subir, será que não vai? E é sobre esse tema que nós queremos falar, né? O texto está em Filipenses capítulo 1, versículo 10, que diz assim: sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, né? Esse versículo, né? Se nós lermos ele fora da ótica da graça, né? Do favor imerecido, né? Nos assusta, né? Sede sinceros, né? E inculpáveis para a vinda de Cristo. Então, como que nós precisamos estar para a vinda de Cristo? Inculpáveis, sem pecado. Aí você vai dizer, né? E sinceros. Sinceros e inculpáveis para a vinda de Cristo. Como administrar isso? Agora pegou. Agora pegou. Quer colocar a bolsa? Não, pode continuar. Como que nós vamos administrar esse versículo para estarmos inculpáveis?
e sinceros. Porque se formos sinceros, não é? Nós vamos encontrar defeitos, pecados, fraquezas, né? E como que ser encontrado inculpáveis para a vinda de Cristo? Sem pecado, porque Deus não pode levar pecadores para o céu, não é? Ele só vai levar aqueles que tiverem totalmente sem culpa, sem defeito, perfeito. Ele só vai levar os perfeitos. Aí você pode parar e pensar. Lascou. Ferrou. Tá ruim. Agora acabei de saber que eu tô com o passaporte pro inferno. Ou então para ficar na grande pra tribulação, ficar. Porque, né? ó, só Deus. Porque ele... Isso é palavra de Deus, né? De Deus, né? Daqui, Filipenses 1:10, né? Isso aí. Sede sinceros e Inculpáveis. inculpáveis para Sem a vinda culpa. de Cristo. Sem culpa. Essa palavra inculpáveis também tem o sentido de perfeito, né? Ou seja, está perfeito, sem nenhum pecado para a vinda de Cristo. Eu, assim, na minha mentalidade, né? Que de muitos anos, né? Nós ministramos a palavra de Deus. Foram muitos anos mesmo. Dentro da nossa ignorância, né? Nós não conhecíamos a graça, não tínhamos do total conhecimento, ou conhecíamos ela em parte, né? Não na profundidade que conhecemos antes, mas eu me preocupava muito, né? E fazia muita força, né? Para tentar chegar a essa perfeição, mas é impossível, né? Mas a Bíblia diz também que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, né? Então nós vamos dizer que é só mesmo por graça, só mesmo por fé, que nós vamos alcançar esse estado de perfeição. Como administrar sendo sincero, realmente, né? Assumindo que nós somos imperfeitos, né? E temos repreensões, sim, mas como administrar isso? É sobre esses textos que nós vamos falar essa noite, né? O que a Bíblia nos orienta, e os apóstolos, né? Principalmente Paulo, né? Que escreveu várias cartas, inclusive essa, né? E o que ele tem para dizer para nós, né? Em Filipenses 1:28 ele vai dizer assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que... Deixa eu botar o óculos, que eu estou tentando aqui sem o óculos, mas a idade... Filipenses 1:28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Todas as nossas referências vão estar dentro do livro de Filipenses. Então aqui, essa carta aos Filipenses foi justamente para que eles estivessem preparados, para que se a vinda de Cristo acontecesse na época deles, né, eles estivessem com essa mentalidade de serem perfeitos aos olhos de Deus. Aqui Paulo diz, né, em nada estáis intimidados pelos adversários. Esse adversário é o da nossa alma, né, que é o diabo, e também aqueles que vão contra a pregação da graça, né, porque nos criticam por falar do amor de Deus, por pregar aparentemente um evangelho de porta larga, não é? Mas pelo contrário, precisa muita fé para se ver perfeito, né? Muito mais. Muito mais. Para se ver perfeito, o diabo o tempo todo ele nos acusa, ele nos condena. Então aqui Paulo ele diz, em nada estáis intimidados pelos adversários. Isso é tanto pelo adversário da nossa alma, quanto por aqueles que se opõem ao evangelho da graça, né? Pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, hoje quando nós falamos da graça, do amor de Deus incondicional, do fato de Deus nos olhar e nos ver perfeitos, perdão, parece aos olhos daqueles que pregam a lei, não é, uma perdição, ou seja, né, estão indo para o inferno, né? Ou essa palavra vai abrir porta para o pecado, né? Vai abrir legalidade para as pessoas pecarem. Então, Paulo deixa muito claro que para eles, né, é evidência de perdição para vós outros, ou seja, para vocês, para nós que cremos no Evangelho, né? Na graça, que é o favor imerecido, né? O fato de Deus nos olhar e ver perfeito, crer nessa verdade.
porque nós merecemos? Não. Por quê? Porque Cristo assumiu todo o nosso pecado. Cristo assumiu toda a condenação. Por isso nós somos perfeitos, não é? Podemos nos olhar e ver perfeitos, porque Cristo assumiu nossa culpa. Então, para nós outros que cremos nessa verdade, é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, ou seja, não é por mérito meu nem esforço meu, mas porque Deus escolheu esse plano. Esse plano foi da parte de Deus. Então não é aqui mensagem de pastor Marcos, não é mensagem de pastor Andréia, não é? O Evangelho da Graça é o mistério oculto através dos séculos e que foi revelado a nós, não é? E por incrível que pareça, ainda está oculto aos olhos de muitos, não é? De muitos que ainda estão focados na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Interessante que você colocou algo importante aqui, porque é a forma com a qual o adversário procura mostrar-se para aqueles que creem nessa fé, ou seja, intimidando, né? Talvez muitos que creem pela fé, esta é uma grande verdade que acontece no dia a dia, intimidar você para que você olhe e pense que o que você está, da forma como você está crendo, está errado. Porque parece algo muito pequeno não ter que fazer, vamos dizer assim, não ter que fazer nada. Porque o que nós cremos é que o evangelho que Cristo fez está consumado. A obra está pronta para a salvação. E as pessoas, elas... né, tanto aqueles que anunciam a lei, quanto o adversário da nossa alma, ele tenta sempre, olha, se tem uma coisa que acontece todos os dias, pode ter certeza disso, ele tenta mostrar que você está errado, que a forma como você crê é errado. Aí, eu parava muitas vezes, né, na época que a gente anunciava a lei, fizemos isso muitos anos, de forma errônea. Mas muito tempo nós anunciamos e muitas vezes eu parava e pensava assim, meu Deus, eu estou vivendo, né? Porque é essa mentalidade, quem está na lei, de que você tem que estar sempre, para crescer, tem que estar sempre sendo provado de alguma forma, para que você possa ser aprovado para crescer, né? Essa é a mentalidade da lei. E é sempre assim. E você está sempre tentando uma coisa e outra. Tudo bem, vamos lá. E muitas vezes eu não passava nada, né? Muitas vezes vinha uma dificuldade ou outra, mas eram coisas muito pequenas. E a gente ia vencendo aquilo ali, passando de uma forma muito simples. Muitas vezes eu parava e me perguntava, parece que nada está me acontecendo, será que eu estou agindo certo? Será que as coisas estão correndo de acordo? Por que nada acontece? Eu vejo acontecer tanta coisa na vida das pessoas, assim, de prova, aquela coisa, e na minha vida eu achava que tinha alguma coisa errada. Mas hoje eu vejo o seguinte, nós hoje vivemos esse não a prova, tá? Não é essa prova que se é colocado, e sofrimento e dor, porque papai não faz isso com ninguém não, tá? Sinto muito dizer, mas isso não. Então, eu vejo o seguinte, o que nós passamos hoje, e é todo dia, minha esposa aqui, ela vai concordar isso comigo, você que crê pela fé também vai concordar, todos os dias nós somos provados a nos mantermos em fé. Todo dia. Você acorda pela manhã, passa o seu dia no trabalho, aonde for, você é provado a permanecer nessa fé. Aí sim eu vejo que está incomodando o adversário. E ele fez isso com Jesus no primeiro dia, né, lá no dia da tentação lá, né, que ele foi levar, ele se foi para o deserto, o diabo não levou ele, quem conduziu ele foi o Espírito Santo. E ele foi tentado, e uma das coisas que o adversário lutou contra ele foi tentar mostrar para Jesus que ele não era filho, muito menos amado. E na cruz a mesma coisa, no último dia ali, ele, se tu é filho, desce daí, entendeu? Então você vê que o diabo tentou Cristo por muitas vezes e não vai deixar de nos tentar também. Sim. Pela fé. Então, se você crê, permaneça, porque essa é a forma de vencer, né, irmão? Quem nos conhece, né, sabe que eu sempre gostei muito de Apocalipse e dei estudos, né, de Apocalipse durante muitos anos, né?
Foram mais de 20 anos, né, dando estudo focado muito em Apocalipse, porque eu sempre gostei muito. Mas assim, na minha sinceridade, né, é claro que você não prega a lei por maldade, né? A gente, como eu disse, pregávamos a lei por ignorância, né? E assim, a gente tem uma mentalidade, estou falando por mim, né? Eu tinha uma mentalidade seguinte: aquilo que eu colocava, eu tinha em mente, eu não consigo cumprir isso tudo, né? Mas desse jeito. Aí Senhor, vai ser só por tua misericórdia, porque eu falho em algumas coisas que eu coloco como tendo que fazer. Mas vai que alguém consegue, né? E seja essa a minha missão. Deus está pregando para que vai que alguém consegue. Talvez eu seja muito falha, porque não consigo alcançar esse nível de perfeição. Vai que tem alguém que consegue, né? Vai que, né? Só que não era isso, não é? É justamente porque eu estava presa à religião, presa, né, à lei, presa, né, ali a salvação por mérito próprio, né? Que eu tinha que dar conta da minha salvação, né? Mas quando você descansa no fato de que você já é salvo, independente das suas imperfeições, por isso que Filipenses 1,10 diz, né? Sede sinceros, ou seja, não é você dizer que não tem pecado, você justamente dizer para Deus, Deus, eu tenho essa, essa e essa, porque você tem liberdade com Deus, né? É isso que vai te libertar do pecado, aliás, né? É essa intimidade, essa proximidade, é poder dizer para Deus justamente tudo que você é. Não é? Sem medo, sem reserva, não é? É uma entrega. Quando você conhece a graça, você se entrega para Deus, né, te enxergar por dentro, porque na lei é como se nós vestíssemos uma capa de justiça, né, e lá no fundo nós conhecemos muitas das vezes as nossas dificuldades, como eu disse, né, mas nós vestimos uma capa de santidade. Né, para que as pessoas olhem, pareça que nós estamos fazendo aquilo tudo que nós pregamos ou ensinamos, né? Quando se ensina um versículo desse na lei, né, como exigir esse nível de perfeição das pessoas, né? Mas vamos, né, continuar. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, novamente, irrepreensíveis, sem culpa, inculpáveis, perfeitos e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, aqui ele já começa a dizer, não é, como que nós vamos nos manter, nos tornar, né, perseverar em ser perfeitos, nos mantendo na palavra da vida. Qual é a palavra da vida? É a palavra da graça, né? A palavra do favor imerecido, né? Para que vos torneis, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós estamos vivendo numa geração pervertida e corrupta, não é? E como nos manter perfeitos, inculpáveis, irrepreensíveis? Se mantendo, perseverando, né, na palavra da vida. Qual é a palavra da vida? Né, de que Deus nos olha e vê perfeitos. Né? Hebreus 8, capítulo 8, vai dizer ali os termos da nova aliança. O que Deus fez através da nova aliança. Não é? Quando ele diz que ele não se lembraria dos nossos pecados. Né? Deus não se lembra. Por que Deus não se lembra? Porque ele olha e vê o sangue de Cristo. Ele olha, não vê nossas imperfeições, porque se ele olhasse diretamente para nós, sem o sangue de Cristo, por isso que ele olha para a humanidade e vê o quê? Uma humanidade pervertida e corrupta. Por quê? É só por causa dos pecados? É por causa da nossa natureza, né, adâmica. Então ele olha e vê essa imperfeição. Mas como ele olhar e ver alguém perfeito? É quando esse imperfeito
né? Assume que é imperfeito, que tem fraquezas, que não dá conta, né, por si só de vencer o pecado, de vencer suas fraquezas, né, de ser justo 100%, de ser perfeito 100% e que precisa de um Salvador. Né? É a única forma de nós sermos achados dessa forma, né? É uma coisa interessante, meu amor, que, né, você colocou aqui, e esse versículo 16 começa dizendo preservando a palavra da vida. A palavra preservando, ela dá a ideia de segurar com muita firmeza, como se sua vida dependesse daquilo ali. O que eu acho muito lindo é que a ideia, que eu já vi um pastor falando sobre isso, é quando você estivesse ali no mar ou num rio, vamos dizer assim, como a gente vê essa situação aconteceu em Petrópolis, e praticamente se afogando, aquelas águas se debatendo, você dentro daquilo ali, e daqui a pouco passa um tronco boiando naquela água. O que você faz? Você segura naquele tronco, num galho, né, firme, porque você sabe que a sua vida depende daquilo ali. Se você soltar, você pode morrer. É como se fosse a sua última esperança. Então a palavra preservar, sobre a palavra da vida, preservando a palavra da vida, é justamente isso, segurar firme. Como que a nossa vida dependesse realmente disso. E é tão tremendo isso que o apóstolo Paulo, como eu até colocar aqui, né, que a minha esposa passou também junto, a gente vê que para eles é uma prova evidente de perdição. Justamente por quê? Porque eles acham que a justiça divina, essa palavra de vida que Deus deixou para nós, o evangelho, né, da graça, do favor imerecido, para eles é muito pouco. E para o que diz a Bíblia? É perdição. Porque essa mesma palavra que eles acham que é pouco, que é a porta larga, ou que se vive uma vida no evangelho de qualquer maneira, o que é exatamente o contrário, que é aquele que reconhece, é constrangido pelo amor, e você está cada dia mais próximo do Pai, para nós é salvação. Então eu gostaria de frisar isso aqui para mim e para você. Preservar essa palavra é se agarrar firme. Se agarra firme nisso. Porque eu creio, queridos, que vai acontecer algo muito grande ainda nesse mundo, mas o diabo vai tentar com muita força para que aqueles que creem pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, para ser tentado, e precisamos permanecer nessa fé, que ele vai nos dar vitória. Existe um texto, né, em Apocalipse, capítulo 3, né, fala sobre a igreja de Laodiceia, que, né, aquele que foi achado morno, né, vai ser vomitado, né? Antes fora frio ou quente. Essa é uma outra palavra, né, que o morno é algo que causa ânsia de vômito, né? Vou vomitar você da minha boca. Jesus dizendo ali à igreja de Laodiceia, né? Então, a gente às vezes faz ideia de que o seguinte, de que o morno é aquele que é mais ou menos no evangelho, né? Que leva uma vida meia lá, meia cá. É engano nosso, né? Porque justamente o morno é aquele que quer ser justo aos olhos de Deus, praticando a justiça. Não é que você não vai ser justo. Então agora eu posso ser injusto, não é? Que vai agradar a Deus. Não. Você vai chegar, aí que você vai conseguir, porque quanto mais você tenta, menos você consegue na sua força. Justamente, não é? Desse jeito mesmo. Porque aquilo que você mais quer fazer é o que você menos consegue. Por isso que a lei ela não leva ninguém a lugar nenhum. E quanto mais você descansa no favor imerecido, na graça, no fato de Deus te ver perfeito, independente, né, da sua condição, do seu estado atual, e Deus te olhar e te ver perfeito por causa do sangue de Cristo, isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer confiança, segurança. Isso vai te conduzir. Não é nem você que vai praticar a justiça. O próprio Espírito Santo vai te conduzir a essa justiça. O próprio Espírito Santo vai te conduzir para longe do pecado. Não é você que não vai poder pecar.
né? O Espírito Santo vai te conduzir para longe do pecado. Ele vai te mostrar, não é? Ele vai te esclarecer o quanto que o pecado ele é desastroso, quanto que ele pode trazer de prejuízo para a sua vida. Então é o próprio Espírito, não é? E ele conduzindo se torna muito mais fácil. Fácil. Muito mais fácil, querido. Quando é conosco, a força tem que ser muito grande. Muito grande. Mas quando é ele conduzindo, nossa, é tremendo. Por isso que o fardo é leve, não é? É verdade, suave. Verdade. Boa. Interessante, tá vendo? É uma forma de você entender isso. É. Por isso que é leve e suave. Quem diz que... Hoje a gente olha, né, para quem hoje está aí nos templos servindo a Deus, né? Vamos dizer assim, quanto fardo pesado, quanta coisa difícil. Né? Quando o fardo é pesado, é você tentando fazer. É você tentando ser perfeito. Né? Mas quando você olha e se vê perfeito, vai chegar a hora de você ir cada vez mais se parecendo com Cristo, porque Cristo é o perfeito, não é? Sim. E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, né? Contemplando a Cristo, ou seja, quanto mais a gente olhar para o que Ele fez, não é? Mais nós vamos nos transformando à imagem dele. Glória a Deus. Né? E a imagem dele é de perfeição, né? Filipenses 3,12 diz assim: não que eu tenha já recebido, olha Paulo falando, ou tenha já obtido a perfeição. Lembra lá no início que ele diz, né? Sobre inculpáveis, ser perfeitos, né? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Não é? O que nos conquistou? É justamente esse amor, não é? Então, Paulo aqui ele foi sincero, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas olha só no 15 o que ele diz. Não é? Parece um jogo de contradições. De contradições, né? ou seja, ele diz sincero, que tem que ser. Aqui ele já diz que não conseguiu. Que não conseguiu. Né? No 1 ele diz que tem que ser perfeito para a vinda de Cristo. Aqui no 3:2 ele diz, né? Não 3, que eu já tenha 12, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Olha só. Né? Então ele corria risco. Isso. Se fosse assim, né, ele corria risco, mas no 15 ele diz, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento que ele acabou de descrever, né? Que eu sou imperfeita, né? Ou ele dizendo, eu sou imperfeito. Não obti ainda a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também pelo qual fui conquistado. Aí ele diz, no 15, né? Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então aqui ele estava dizendo que era uma questão de fé, uma questão de posicionamento. Se posicionar como perfeito. Mesmo que você não tenha alcançado essa perfeição. Até porque, meu amor, a gente colocou no último vídeo que gravamos, quem é perfeito aqui é Cristo. Nós estamos mortos. Mortos, isso aí. Essa é a ideia. Nós morremos. Morremos com Cristo. Fomos sepultados com Ele. No batismo nós ressuscitamos, né? Em Cristo. Então é Ele que vive. Ele é perfeito. Perfeito. Ele não olha e vê André, ele olha e vê Cristo. Isso aí. É desse jeito. Por isso que a Bíblia diz... Se você pensa de outra forma, aqui no versículo 15, se você pensa de outro modo, Deus vai te esclarecer. Vai te mostrar. Filipenses 3:3 diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Não estava falando de uma circuncisão da carne, né? Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, hoje, você tentar achar que é perfeito porque você não peca, é você confiar na sua carne. E aqui Paulo deixa claro, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, ou seja, o que você acabou de dizer, porque nós gloriamos porque fomos postos em Cristo, fomos enxertados no corpo de Cristo, né? E porque fomos enxertados, somos vistos por Deus perfeitos. Então, isso, né, nós que nos gloriamos nisso e não confiamos na nossa carne, ou seja, não confiamos naquilo que nós podemos praticar de justiça, naquilo que nós vamos apresentar para Deus.
Isso vai gerar galardão? Com certeza. Mas se você confiar na sua justiça para a perfeição, você nunca vai alcançar. E se você for sincero, não é? Talvez se for, né, durante um tempo, nós fomos hipócritas durante um tempo. Como eu disse, na minha concepção, no fundo da minha alma, eu tinha essa concepção, eu vou ensinar, né? A tentar alcançar esse nível de perfeição, mas nem eu consigo. Então, aí entra uma coisa muito, muito forte. Por quê? Você que está vendo esse vídeo, que talvez, né, tá achando que às vezes, mas essa situação não consigo entender muito bem, porque então quer dizer que a pessoa pode fazer isso e aquilo? Não, nós já temos falado que não é assim. Mas entenda bem, quando a pessoa pratica algo da carne, não vou me alongar, quando a pessoa pratica algo, vive pela lei. Porque tem que fazer isso, fazer aquilo para alcançar santidade e para ser santo e para agradar a Deus e para Deus manter a sua salvação e papapá. Então, leia Filipenses 1:10, sede sinceros. A Bíblia diz que tem que ser sincero. Agora, seja sincero. Você já ouviu, eu já ouvi, nós já ouvimos durante muitos e muitos anos os mensageiros da palavra de Deus dizer assim, nós não conseguimos. Quem não tem pecado, né? Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Todos os líderes, se você perguntar, irmão, você erra? O que ele vai dizer para você? Qualquer pastor. O que ele vai dizer para você? Eu erro. Eu peco. Mas se ele peca, se ele erra, então, e anda pela lei, ele está condenado. Porque a lei diz que não pode. É uma sinceridade. Agora, se ele falar que não erra, ele não está sendo sincero. Então, ele também está errando. Porque a Bíblia diz que tem que ser sincero. Então, se ele está vivendo pela lei, ele precisa ser sincero. Se ele não for sincero, ele está mentindo. Então, cai na lei também. Cai na lei. Tá vendo como que não tem jeito? É uma coisa que é o tipo de vida, viver na lei é o tipo de vida, ou você vive mentindo para você mesmo, ou você vê que não tem jeito. Por isso que tem tanta gente que, vamos colocar assim, acha que está desviado, né? Porque não é essa a verdade. Jesus de maneira nenhuma lança fora. Então as pessoas acham que não conseguem. Talvez eles são mais sinceros. Porque ele é mais sincero do que talvez outros. Mais sincero, porque ele diz que não consegue. Não consegue. Ele recebe um padrão de perfeição e ele chega à conclusão de que eu não consigo atingir esse padrão. Ele é sincero. É sincero. Aí ele sai. Por quê? Porque ele está seguindo uma religião. Ele não conheceu o cristianismo. Ele não conheceu o evangelho. Não é? Ele conheceu um conjunto de regras, ele conheceu uma religião. E a religião vai exigir dele um nível de perfeição que nem mesmo o líder que prega consegue. Não é? E a Bíblia deixa muito claro, como nós lemos em Filipenses 10, não é? Sede inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinceros e inculpáveis. Não é? Então, inculpáveis é sem nenhum pecado. E nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa. Errou, é culpado daquele erro. Aqui, assim. Então, Paulo dizendo, né, agora em Filipenses 3:3, para eles, né, que não confiassem na carne. Mas que carne é essa? Não é? Filipenses 3:6 vai dizer que carne é essa. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, né? Justiça por praticar a lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, não é? O fato dele obedecer todos os mandamentos, isso considerei perda por causa de Cristo, ou seja, por causa da justiça de Cristo, não mais a justiça dele, porque a justiça dele, baseada em obedecer os mandamentos, é confiar na carne, não é? O 7 diz, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo. Ou seja, né, toda a justiça baseada em obedecer a lei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Né? Ou seja, a justiça pela fé. É uma justiça que é te dada, não é uma justiça que você alcança. Né? É o dom da justiça. Dom é presente. Né? É algo que foi te dado. É a salvação foi te dada. Né?
por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aqui Paulo deixa claro que ele considera como... Tem outras versões que colocam como esterco. Eu considero como estrume. Todo Não é? meu O que é conhecimento. estrume, irmãos? O que é estrume? É fezes de animal, não é? Então ele considerava a justiça dele, né, por guardar a lei, por cumprir os mandamentos, para tentar ser perfeito diante de Deus, como refúgio, como estrume, para ganhar Cristo e ser achado nele, ou seja, ser achado na justiça dele, né? Não tendo justiça própria, ó, a justiça a qual é mediante a fé. Não, mediante a lei. Não tendo justiça própria, que procede de lei, não é? Que é essa por obedecer os mandamentos, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Glória Então a Deus. aqui Paulo é muito claro em dizer, não é? Que se nós formos tentar ser perfeitos aos olhos de Deus, baseado na nossa obediência aos mandamentos, não é? Paulo considerou isso como refúgio, como esterco. Não é? E ele ficou com algo muito mais sublime, que é a justiça de Deus, a justiça que foi dada como presente. E para receber o presente tem que permanecer na palavra da vida, né? Segurando esse presente. Justamente. Dessa forma mesmo. É Você- como... Pode Você falar. colocou algo, né? Como que você se salva, né? Nós vimos, imagina um pai, né? Como que Deus quer que você persevere, se agarre a essa fé, né? Imagina um pai que diz para você pular no colo dele, né? Ou que ele vai correr com você nas costas dele. Nós ouvimos até essa ilustração, né? De um pastor. E esse pai diz: sobe aqui, segura firme, segura para você não cair, não é? O que acontece quando você sobe nas costas do seu pai? Você fazia Uma isso criança quando era... pequenininha, Você né? está segurando firme, mas o que na verdade está te mantendo ali? Não é? É a força do pai, é o pai segurando. apoio, é o pai segurando. Então desse é esse se agarrar, esse perseverar na fé, é isso, é você se agarrar a essa esperança, é você se agarrar a essa fé de que ele te vê perfeito, porque ele te deu um presente, ele te deu a justiça de Cristo. Então, na hora da vinda de Cristo, é assim que nós devemos estar, né? Perseverando nessa palavra, né? Na justiça de Cristo, não confiando na nossa carne, na nossa justiça, porque nós falhamos. Porque se formos basear, né, a alcançar o arrebatamento através dessa justiça, não vamos subir. E é aí que muitos religiosos vão ser pegos de surpresa. Você que é líder, se prepare para se explicar para o rebanho que você ensina. Porque se vive pela lei você vai ser julgado. E no dia de Cristo, Cristo vai levar os irrepreensíveis e sem culpa. Se até mesmo nós temos consciência de culpa, sabemos que erramos, todos nós sabemos disso, é uma sinceridade. Como vai ser esse dia? Como vai ser o dia que Jesus vier e você ficar junto com as suas ovelhas, porque você ensinou para elas que elas deviam se esforçar para estar perfeita, mas não conseguiram, porque a lei não vai permitir que ninguém... Deus não deu a lei para permitir que alguém alcançasse ela. Foi justamente o contrário, para mostrar para as pessoas que elas não iriam alcançar. Chegar a essa conclusão. Chegar a essa conclusão. Então, o dia que Jesus vier, ele vai levar os que são imperfeitos, mas que estão na justiça dele. Que creem pela fé. Da justiça de Deus. Da justiça de Deus, na justiça de Cristo. Que creem pela fé, vivem pela fé, sabem que são inculpáveis, irrepreensíveis, não por causa deles, mas por causa de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: permanecei na justiça de Cristo, Na permanecei justi- nele, nele, permanecei nele. nele. Né?
Agora, se você e eu pensássemos dessa forma, né, meu amor? Podemos ter certeza que nós ia ficar também. Hã? E essa é uma outra história. Alguém pode estar dizendo, meu Deus, que heresia. Mas você pode ter certeza, querido. Pense bem. Esse dia está chegando. Se você tiver, né, que se firmar na sua justiça, você tem que ser perfeito. Se você acha que consegue cumprir, isso aí, né, toda a lei, você não pode falhar em nenhum, porque se você falha em um, não adianta você obedecer o que você considera, né? Não. Principais, não, são todos, não é? E tem um que é fatal, né? O cobiçar, né? O próximo, o amar a Deus. A lei diz, ame a Deus acima de qualquer coisa, corpo, alma e espírito. Você consegue amar a Deus acima de qualquer coisa na tua vida? Tudo que você faz é o seu amor a Deus que está colocando à prova. Você consegue amar? Não precisa nem os outros, não. Esse. Eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Aí o filho fica doente, acontece uma desgraça, como nós temos visto aí, muitas pessoas colocando a culpa em Deus. Então, peraí, está alguma coisa errada. Já não ama. Porque quem coloca culpa em alguém que ama, já não considera tanto amor assim. E Paulo era acusado, não é? Isso aí. De que a pregação dele também ia levar as pessoas ao pecado, não é? E ele diz, não, é pelo contrário. Não é? A pregação da graça, ela tira o pecado, não é? Ela faz o oposto. Ela não leva a pessoa para o pecado, né? E Paulo chega a dizer ainda, para terminar em Filipenses, né? Porque nós estamos falando sobre a carta de Filipenses, ele chama os que pregavam a obediência à lei para a salvação, não é? E para Deus olhar e ver a pessoa perfeita como inimigos da cruz de Cristo. Então ele estava ali claramente alertando a igreja, né? Contra a justiça própria, contra a justiça que há na lei, não é? E ensinando eles a não confiar nessa justiça. Não é? E ele diz claramente que aqueles, né, que estavam pregando, ou seja, disseminando, alguma coisa estava sendo disseminada entre eles, né? E Paulo escreveu essa carta justamente para alertar eles, né? Filipenses 3, 17. 18 né? Fala isso. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, né? Ou seja, perfeitos por fé, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Né? Então ali Paulo deixa muito claro, né, que existiam pessoas disseminando um outro nível de perfeição baseado na carne, baseado na justiça própria. Né? Como ele deixou muito claro ali, né, naqueles versículos, que ele não confiava na justiça baseada na lei, mas sim na justiça de Cristo. Essa sim te torna perfeito. Maravilhoso. Né? Essa carta de Filipenses, ela traz assim, né, um despertar muito grande para a forma como nós devemos estar, né, o estado da nossa fé, como está a nossa mente em relação a Deus. Né? Tá ótimo. Queridos, é uma bênção, né? Hoje nós estávamos ouvindo um pastor e ele disse uma coisa que nós já tínhamos no nosso coração há muito tempo. Acho que desde quando Deus começou a nos chamar para conhecer a verdade sobre justiça própria. Justiça própria, ele diz, é a mãe de todos os pecados. E Deus falou isso diretamente comigo em oração. E o Espírito Santo falou exatamente isso comigo. A justiça própria é o pior pecado do mundo. E eu achei um absurdo, porque eu sempre achava o seguinte, tem tantas outras coisas tão terríveis, como que justiça própria é o maior pecado? Bom, nós podemos ver que a justiça própria entrou lá quando a serpente falou com Eva, né? Se comer vai ser igual. Ou seja, justiça própria. Ela queria ser igual a Deus. Então ela queria ver algo para ela. E esse é o maior problema do ser humano, até na lei. A lei é uma justiça própria.
Pode ter certeza disso. E justiça própria envolve tudo na vida. Tudo na vida. Se você se sente ofendido, se sente machucado, por que as pessoas não conseguem amar? Igual Cristo colocou. Primeiro que somos imperfeitos. Para amar, tem que ser com o amor dele. E tem que estar nele. Segundo, não pode ter justiça própria. Porque você não vai conseguir amar. Você não vai conseguir amar. Porque o primeiro erro que aquela pessoa cometer contra você, o que você vai dizer? Eu não. Aí a pessoa erra com você, eu não vou perdoar. Não, eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Olha a justiça própria. Ou seja, ela lá e eu cá. Ou seja, eu não quero mais conviver porque de maneira nenhuma eu quero ser ofendido novamente. Eu não mereço isso. Justiça própria. Então, o mundo hoje está baseado nisso. O mundo hoje está baseado nisso. E essa enfermidade do inferno, tá? Tem gente atribuindo isso a Deus. Papai deu o filho dele. Vai dar uma doença para matar, né? Deu o filho dele para dar vida e agora está trazendo a doença para matar, para corrigir. Um pai faz isso. Você como pai, como mãe, faz isso, né? Teu filho não te obedece, você arruma um outro filho e mata esse. É assim que você faz? Não, né? Então, você acha que o nosso pai seria capaz de fazer isso? De jeito nenhum. Ele tem forma de corrigir. E correção do nosso pai é em amor. Tá? Mas não vamos entrar em detalhe nisso, não. Justiça própria. Pense bastante sobre isso e peça ao Espírito Santo para esclarecer o quanto o diabo tem trabalhado nisso aí. Como eu disse, nós vamos nos transformando de glória em glória, isso aí. Não é? Em contemplar a Cristo. Algo que eu vejo você falando aí sobre, né, a questão da justiça própria, como que ela é o pior pecado. Você analisa só, Jesus não sabia que Judas ia ser o traidor? Jesus não sabia que Judas roubava, né? Ou furtava ali mesmo. As ofertas, não é? Ele tinha problema com finanças porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então ele era ganancioso. Olha onde que Jesus colocou Judas. Não é? Colocou Judas justamente na tesouraria, né? do ministério dele. Não tinha problema nenhum com justiça própria. Com justiça própria. É isso então, aí, meu amor. Só pela fé. É só entendendo que nós não merecemos. Não é? Quando a gente entende que a gente não merece. Não merece. Fica tudo muito fácil. Alguém erra contra você. Aí você pensa assim, bom, errou, também eu não mereço nada mesmo. Ele errou, é mais um que vai errar comigo. Tá me criticando? Tá me julgando? Fazer o quê? Eu não mereço mesmo. Mereço que as pessoas me julguem, me critiquem mesmo, porque eu erro, porque eu falho. Pronto, a vida vai se tornar muito melhor. Muito melhor. E para ter fé, só assim, tá? Foi aí que eu descobri o que é fé. Conhecendo a graça, eu conheci o que é ter fé. Tá bom? Nós vamos orar. Em nome de Jesus, aonde você estiver, ou a hora que você puder, concorde em oração. E eu creio que se você crer, tá? Crer na palavra do Evangelho de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer maravilhas sobre a tua vida. Não é uma palavra, não tem nada a ver comigo nem com ela, tá? Tem a ver com Ele. É com Ele, é Ele que faz. Somos nós, né? É Ele que faz diretamente em você. Esse negócio de eu sou canal de bênção, não. Se ele tiver que passar por mim, tá lascado, vai sujar tudo. Né? É eu que tenho que estar nele. Eu nele, ele em mim, e é ele que vai fazer na sua vida diretamente em você. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Nós não merecemos, mas a tua graça nos favorece. Nós entendemos, estamos em teu Filho, Senhor, por amor, por fé, por esse plano maravilhoso que foi consumado, Senhor. Eu louvo a Ti por ter nos escolhido e hoje mortos para esse mundo,
vivendo, Senhor, pela fé. Eu creio que este evangelho de poder agora não é só um evangelho que transforma, um evangelho que vai ter uma vida eterna ao teu lado. Isso tudo já é maravilhoso demais, demais para o nosso compreendimento. Mas eu quero, Senhor, nesta hora, junto com a pessoa que está aí nos ouvindo, com a minha esposa aqui, declarar a cura imediata, Senhor, sobre esta vida. Não importa a situação que esteja, Senhor, eu creio pela fé, que agora não é ela que vive mais, é o Senhor que vive na vida dela. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio neste milagre. E se neste momento que ela está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo brilhou no seu espírito e você ainda não fez a confissão de fé, faça isso nesse momento. Peça ao Pai: Pai, me perdoe de todos os meus pecados. Eu aceito o plano da salvação na minha vida e agradeço ao Senhor por ter enviado teu Filho para morrer no meu lugar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Seja curado, abençoado e até a próxima, né? Nesse bate-papo falando sobre o Evangelho da Graça. Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Fica na paz.